who do you know that hasn't seen Snow White? I know people on most continents, and I don't think I know one person that hasn't seen Snow White. Em uma era onde as possibilidades do cinema continuam se expandindo e cada vez mais recursos surgem para tornar a animação um processo cada vez mais complexo, é fácil não nos darmos conta de quanta complexidade e nuances existem na simplicidade dos primeiros trabalhos desse gênero. Ao longo de décadas, diversos clássicos marcaram a história cinematográfica e alguns foram revolucionários na maneira de contar as suas histórias, se tornando grandes marcos da arte e da cultura como um todo. Entre esses, lançado há quase um século atrás, um clássico marcou gerações. Hello? May I come in? E um outro, um pouco menos conhecido, também. Em 1923, a diretora Lotte Heiniger iniciou o desenvolvimento do longa As Aventuras do Príncipe Achmed, uma animação pioneira e que acabaria sendo lançada em 1926, tornando-se o primeiro longa animado que se tem registro na história. Isso mesmo, lançado antes de A Branca de Neve e os Sete Anões por mais de 10 anos, já que o clássico da Disney saiu apenas em 1937. Mas o que torna Príncipe Achmed um filme tão interessante não se restringe apenas ao período do seu lançamento, mas também em como a diretora teve que lidar com as limitações técnicas da época, utilizando principalmente materiais simples, como papel, tesoura e um jogo muito inteligente de luz e sombra. Mais que isso, foram justamente esses materiais simples que trouxeram algumas das suas maiores qualidades e uma atmosfera única, elevando sua narrativa e criando um aspecto visual até místico, muito diferente do que se via na maioria das obras da época. Aqui talvez esteja uma qualidade comum dos grandes gênios da arte, a habilidade de pegar eventuais desvantagens e transformá-las em algo novo, algo a seu favor. A história do filme gira em torno de Achmed, príncipe que é enganado por um feiticeiro e levado para longe de sua terra natal por um cavalo alado, e precisa passar por diversos desafios para retornar. A narrativa usa como base contos do livro das Mil e Uma Noites, e para contar uma história com tons épicos e fantásticos, seres mitológicos e feitiços, uma batalha do bem contra o mal, Lotte Heiniger usou uma técnica que vinha desenvolvendo já desde sua juventude, baseada em teatros de sombras. A criação dos personagens e cenários era feita através do uso de silhuetas, desenhadas em papel e recortadas em partes menores. Mais de 90 mil imagens individuais foram confeccionadas para o longa, e depois que eram criadas, cada uma de suas partes eram unidas por arames e estendidas em uma mesa, formada por placas de vidro e uma fonte de luz. O movimento era então criado através de fotografias sucessivas, conforme as figuras eram mexidas em uma técnica de stop motion. Em uma entrevista para a revista Sight and Sound em 1936, chamada de Tesouras Fazem Filmes, Lotte Heiniger afirmou: "Eu sinto que me saio melhor fazendo os filmes. Cada novo filme evidencia novos problemas e questões, e eu só posso esperar viver tempo suficiente para conseguir resolver todos." Essa é uma visão de cinema que não se restringe a convenções teóricas. É uma maneira de perceber que, para transmitir algo através de um filme, é necessário pensar na sua forma, na sua estrutura e nos recursos que fazem parte da sua construção. Como o efeito da silhueta sobre a luz não é capaz de gerar texturas e as silhuetas não eram colorizadas, a expressividade e a transmissão da emoção da cena tinham que ser atingidas com alguns outros recursos, como atenção para as gesticulações e uma ênfase nas mãos desses personagens. Contraste do personagem com o cenário de fundo, como por meio de cores e a sua relação com os objetos da cena. Cores alternadas de acordo com o efeito desejado da narrativa. E se por um lado essas características proporcionaram aspectos únicos que não eram vistos de maneira tão frequente no cinema mais tradicional da época, algumas escolhas estilísticas mais habituais, mas ainda assim muito bem empregadas, também foram usadas, como enquadramentos que alternam entre planos abertos, planos médios e planos mais fechados. Variação no ritmo da montagem, alternando momentos de maior dinamismo e momentos mais lentos e contemplativos. Montagem alternada, variando entre os pontos de vista de diferentes personagens. Em um outro momento, a diretora diria que a escolha da história não foi por acaso.
O motivo de escolher uma história de fantasia foi justamente a possibilidade de explorar algo que não seria possível por outro meio que não fosse a animação. Afinal, ao longo do filme somos apresentados para seres fictícios, mitológicos e batalhas de magia. O efeito trazido por todas essas escolhas visuais foge do realista, e esses detalhes, quando em conjunto, conseguem criar na tela uma atmosfera fantasiosa e trazer uma harmonia para o desenvolvimento de toda a narrativa. A técnica da produção, por mais apurada que seja, se torna vazia se não vier acompanhada de escolhas que tragam um sentido para essa técnica, incluindo a escolha da história que se quer contar. Ao longo da história do cinema, podemos ver diversos exemplos de escolhas técnicas que são complexas, mas que não fazem sentido dentro daquela narrativa em específico. E uma das coisas que mais me agrada em As Aventuras do Príncipe Achmed é como há essa harmonia delicada e um complemento entre os recursos utilizados e a história que foi escolhida. Em um mundo atual onde a tecnologia atinge avanços cada vez mais impressionantes, é fácil nos esquecermos que a técnica da animação vai muito além da tecnologia. E por mais que estejamos falando de um filme que está próximo de completar os seus 100 anos, As Aventuras do Príncipe Achmed já passou pelo teste do tempo, e é uma prova do poder da animação para expressar emoções e contar uma boa história.